Buenos días. Vamos empezar nossa classe. Essa semana nós não pudemos ter aula ao vivo, né? Por causa do curso que a gente foi fazer, que foi muito bom mesmo. Mas para vocês não ficarem aí na desvantagem, né? Eu vou gravar essa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam anotações aí na apostila de vocês. Circule o exercício, vocês não conseguiram fazer ou não entenderam como que é para fazer. E aí na nossa aula ao vivo vocês tiram as dúvidas comigo, ok? Bom, a tarefa que tinha ficado para casa, que era da página 63, né? Essa aqui do texto, que vocês tinham que ler o texto e responder aí as perguntas. Vamos lá? Página 63, então, da apostila. Já pensaste que há outras formas de organização política distintas de las que conhecemos no mundo ocidental? Claro, né? A gente tá tão habituado com o nosso tipo de organização política que a gente acha que é igual em todos os países do mundo inteiro e não é, né? Tem alguns lugares que é bem diferente, que é bem característica, vamos dizer assim, e até mesmo próximas de nós. Por exemplo, a organização política das culturas indígenas diferem um pouquinho aí da nossa também. Lê o texto a continuação e conhece um pouco mais sobre a estrutura política e social de los guaraníes, pueblos originários que vivem no sul da América Latina. Então nós vamos falar sobre a organização política de uma comunidade indígena, né, que são os guaranis. Organização social e política. Vivían en aldeas donde las casas estaban dispuestas en torno de una plaza grande de forma cuadrangular. Allí se desarrollaba una gran actividad social. Eran casas comunales de bases rectangulares conformadas por una sola habitación y cuyo techo descendía hasta el suelo. Las mismas se denominaban Ogaguaçu o Tupuí individualmente y en conjunto Taba. Cada familia vivía en una casa comunal donde habitaban entre 60 y 120 personas, presidida por un jefe que ocupaba la parte del centro. A su vez, la aldea estaba dirigida por un jefe político llamado Miburubicha e um jefe religioso chamado Paje. Sua organização social estava encabeçada por um cacique cuyo liderazgo era hereditário. Una de las funciones del cacique era administrar el trabajo comunitario y distribuir los bienes de consumo. Existía la división del trabajo por género. La elaboración de la cerámica era una tarea exclusiva de las mujeres, así como plantar y hilar los lienzos. El varón era basicamente pescador, caçador, recolector e guerreiro. Então aí tá mostrando como que era a organização política, né, dos índios guaranis. Fala aqui o nome, né, das construções que eles faziam, dos tipos de casa que eles faziam. Eles falam aqui que tinha a habitação, a casa deles ficava de 60 a 120 pessoas. E tinha um chefe dessa casa, né, que ficava no centro ali de tudo. Fala também que o cacique é uma herança hereditária, então passa de pai para filho, não é algo que eles nomeiam, né, os outros são. E tem também as funções, né? As funções deles estão diferentes. Do cacique, por exemplo, é administrar tudo. É dizer o que a comunidade vai fazer, distribuir as tarefas e tudo mais. Mas tem algumas tarefas que são divididas por gênero, né? Por exemplo, fazer cerâmica, plantar, né? Fazer os lenços deles lá, era um trabalho somente das mulheres. E os homens ficavam somente com pescar, caçar, coletar, né, alimentos na floresta e como guerreiros também. Então tinha essa divisão aí. Vamos aos exercícios. El texto tiene un carácter informativo
El texto está dividido em 3 párrafos. Relaciona correctamente os dados apuntados em cada um de ellos. Describe a estrutura política, párrafo 2. Presenta a divisão do trabalho, párrafo 3. Presenta a estrutura de las aldeias, párrafo 1. Então, se você quedou 2, 3, 1. Exercício 3. Describe a estrutura familiar de los guaraníes. Cada família vivia em uma casa comunal onde habitavam entre 60 e 120 pessoas, presidida por um jefe que ocupava a parte del centro. Então, essa é a resposta da 3. La 4. Que significam estas expressões? Relaciona Ogaguaçu o Tapuí. Habitación. Taba. Conjunto de habitaciones. Muburubicha. Jefe político. Tubicha. Cacique. E el paje era el jefe religioso. Então, se você quedou la E, la C, la A, la D, la B. 5. Como se distribuem as tarefas em la sociedade guaraní? Mulheres, elaboração de la cerâmica, assim como plantar e hilar los lienzos. Varones, caçador, pescador, recolector e guerreiro. Certo? Então tá aí a correção do exercício que tinha ficado para casa, né? E agora nós vamos ver sobre a eufonia, né? As conjunções, o uso das conjunções em espanhol. A elaboração da cerâmica era uma tarefa exclusiva das mulheres, assim como plantar e hilar los lienzos. O término destacado tem um caráter de suma. Bom, nós sabemos, né, que em espanhol, quando a gente vai dizer Pablo e Diego, um niño e uma mulher, um perro e um gato, esse i no espanhol é o y. Sim, a gente sempre usa o y como i do espanhol, a conjunção i, né? Assim como nós usamos o o como a conjunção ou do português, né? Um ou outro, no caso um no outro, né? Ele ou aquele. Então, para esse tipo de conjunção a gente tem o equivalente no espanhol. Mas, para evitar uma cacofonia, vamos dizer assim, que é tipo assim, por exemplo, esse plantar e hilar aqui. O hilar tá começando com HI, tem o som de I. Então, falar plantar e hilar, porque o Y sozinho, para os espanhóis, ele tem o som de I mesmo, né? Então, tu e yo, então tem o som de I, não de E, tá? Então, aqui ficaria plantar e hilar. Esse e hilar é um problema sério para eles. Para evitar esse tipo de coisa, eles colocaram algumas regrinhas. Por exemplo, quando a palavra começar com I ou HI, como é o caso do hilar aí, né? Você não pode usar o Y, né? O Y. Aí, no caso, você tem que usar o E. Porque aí você fala como plantar e hilar los lienzos. Você não fala i hilar, fala e hilar. Aí já não dá a cacofonia. Mas tem algumas regrinhas, tá bom? Olha aqui, tem os exemplos, né? Limpieza e higiene, começou com HI. Pensamentos e ideias, começou com I. Padre e hijo, começou com HI. Então, eu vou usar o E sempre que começar com I ou HI. Mas, cuidado. Se esse HI tiver também uma outra vogal, você não pode usar o E, tá? Você tem que usar o Y mesmo. Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó. Água e hielo, diptongo e hiato, leão e hiena. Por quê? Porque quando eu tenho o HI com uma vogal, eu dou mais ênfase na vogal que está acompanhando ele do que nele, do que no HI
no caso. Por isso que eu posso usar o Y nesses casos aqui. Então, você só vai usar o E quando for I ou HI seguido de consoante, tá? Se for seguido de consoante, aí sim. Mas se for seguido de outra vogal, não. Aí é o Y mesmo, é o Y. A mesma coisa acontece com a conjunção OU, né? E quando a palavra começa com com o Y também, que também tem som de I em alguns lugares. Como tem som de I em alguns lugares, mas não tem som de Y em outros lugares, tem som de J, né? Você vai continuar com o Y mesmo. Por exemplo, o açúcar e yerba, o tu e jo. Então, por quê? Porque esse I grega aí, que é o Y, ele tem o som de J. Então, eu posso usar o Y aí no caso, tá? Não o E. O mesmo vai acontecer com a conjunção OU, que no caso eu uso o O, né? Tu, o, jo, né? Tu, o, jo. Então, esse O aí seria o OU do português. Mas se a palavra da frente começar com O ou com HO, eu não posso usar o O. E aí eu tenho que usar o U, para não ter essa cacofonia também. No caso, igual a hierro, o ouro. No caso, hierro, o ouro, o. Tá vendo? Esse o, eles não aceitam isso. Falar palavras desse jeito. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles trocam aí pelo U. Então, por isso que tá hierro, o ouro. O outro. E assim por diante, ok? Vamos aos usos. Vamos ver se vocês entenderam. Aqui, na página 65, nós temos 2 quadrinhos. Aqui vocês vão completar com o O ou U. E aqui vocês vão completar com Y ou I. No caso, o E, né? Vamos lá. Façam aí, parem o vídeo, façam o exercício e aí a gente confere, ok? Vamos à correção então. Lá, vamos sair a passeio ou nos vamos de compras. La B, no se puede restringir u omitir informaciones. La C, las personas no se pueden obligarte a hablar u oír ese tipo de cosa. La D, yo debería hacer una dieta o actividades físicas. La E, vamos comprar produtos novos u organizá-los corretamente. Então, a sequência aí ficou La O, La U, La U, La O, La U. Certo? O segundo quadrinho aí que é para completar com La Y ou La E. Carlos e Inés van a la fiesta juntos. La B. Nosotros conocemos la isla y disfrutamos del paisaje. La C. Estoy estudiando español e inglés. La D. Las estruturas son de acero y hierro. Aqui no caso, hierro, tem um HI? Tem, mas ele é um HI seguido de vogal. Então aqui eu vou usar la Y, tá? E não la E. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. La E. Los arquitectos e ingenieros ya están en la obra. La F, essa ideia é maravilhosa e vamos a confundirla por internet. La G, en la hacienda había caballos y yeguas, ou yeguas, né? Então ficou La E, La Y, La E, La Y, La E, La Y, La Y. Certo? Completamos aí o quadrinho aqui de cima. Aqui embaixo nós temos aí uma vinhetinha, né? Uma tirinha aí da Mafalda. Todos ustedes conocen, queridos amiguitos, a que niveles ha llegado la humanidad gracias a la técnica e a que niveles graças à política. Então a Mafalda tá fazendo uma crítica, né? Aí ao que o radialista falou, né? Que a humanidade ela chegou, né? Teve níveis, grandes níveis, né? Por causa da tecnologia. E ela tá dizendo, e quando é que vai ter por causa da política? Porque ninguém quer saber, né? La viñeta apresenta uma crítica em relação à política. Estás de acordo com as ideias apresentadas na vinheta de Mafalda? Você concorda com ela que realmente dá-se muito pouca importância
para a política como deveria dar mais importância, no caso, né? É o que está dizendo aí. Que papel juegan os adolescentes e jóvenes na construção de la cidadania? Um papel fundamental, né? Porque a humanidade depende desses jovens, depende da opinião que eles vão formar, né? E se eles ficarem alheios à política, não vai ajudar nada. Que cambios são necessários para que se desarrolle um sistema político mais justo e ético? Bom, então, quais mudanças vocês acham que são necessárias para desenvolver, né, o sistema político mais justo, mais ético, né? Eu acho que primeiro deveria mudar as leis. Ter leis mais rigorosas, principalmente com relação à corrupção, né, a roubo de patrimônio público, por exemplo, né, de dinheiro, de verbas, por exemplo. Acho que tinha que ter uma lei mais rígida, mais para dar medo mesmo, para que essas pessoas não façam isso, né? Pensem 50 mil vezes antes de roubar, ou antes de ser corrupto, antes de qualquer uma dessas coisas horrorosas que eles fazem aí. Então eu acho que poderia começar por aí, minha opinião, né? E aí vocês aí pensem na de vocês, ok? Lá na página 66, nós temos um resumo, né, do que a gente viu aí na unidade 4, que é a unidade da prova de vocês, que é a unidade do segundo bimestre, uma revisão aí dos demonstrativos. Então, nós temos os demonstrativos determinativos demonstrativos. Qual que é a definição e o uso para esses determinativos demonstrativos? Eles sempre acompanham um substantivo. Então, essa é a definição e esse é o uso dele. Os pronombres demonstrativos, qual que é a definição e o uso? Ele vai sozinho, então ele não pode vir acompanhado de substantivo, ele é só ele, né? Quais são as formas dos demonstrativos? Completa lá a infografia. Então nós temos aí, quais são os demonstrativos masculinos? Este, esse, aquele, estos, essos, aquellos. Esses são os masculinos. Esta, essa, aquédia, estas, essas, aquédias são o feminino. Esto, eso, aquedio são os neutros. E aí vale lembrar, né? Esse este, estos, esta, estas é quando você tem um objeto, né? Vamos dizer que você está com um giz aqui, que em espanhol se chama tiça. E aí esse giz está de perto de mim, que estou falando desse giz. Quando o objeto a que você está se referindo, lá, tiça, está perto de quem fala, você usa esta tiça. No caso agora, o giz está perto de vocês. Vocês estão me ouvindo. Então o giz está perto aí de vocês, não está perto de mim que está falando. Quando o objeto está perto de vocês que estão ouvindo, aí eu uso essa tiça, ok? Então, perto de mim que está falando, esta tiça. Perto de vocês que estão ouvindo, essa tiça. Quando está longe, tá longe de todo mundo. Tá longe de mim que estou falando, tá longe de vocês que estão ouvindo, tá lá perto da Estátua da Liberdade, lá, tá vendo? Tá longe de todo mundo. Aí eu vou usar o quê? Aquédia tiça, por quê? Porque tá longe de nós dois. Eu que estou falando, vocês que estão ouvindo. Então tem que lembrar sempre disso. E o neutro, né? O esto, o eso e o aquédio é quando você não tá definido muito bem a que você está se referindo. Por exemplo, o que é esto? Eu não sei o nome dessa coisa aqui. Não sei como que chama. Então eu quero saber. E aí eu pergunto, que é esto? Por quê? Porque eu não sei, não está definido para mim o que é. Aí eu uso o neutro, porque eu não sei se é masculino, se é feminino, se pode ser usado no singular, se pode ser usado no plural. Então, por isso, eu uso o esto. Aí, quando você for responder o que é, né? Aí você pode responder normal. Ou então você pode usar esto es una tiza para responder. Ou então esta tiça, conoce essa tiça e assim por delante.
Entenderam os demonstrativos? Nenhuma dúvida? Certeza? Bom, aqui na página 67 nós temos aí um exercício, né, de finalizando, né, a unidade 4, que foi a unidade que nós trabalhamos, falando sobre os demonstrativos e as conjunções. Então vamos lá. Observa as ilustrações e completa os diálogos com os demonstrativos adequados. Fíjate en las relaciones de proximidade. Bom, aqui, nessa figura, nós temos dois rapazes conversando sobre um cara que está do outro lado da rua. Isso quer dizer que ele está longe dos dois aqui que estão conversando. Dele que está falando e dele que está ouvindo. Nesse caso aqui eu vou usar o quê? Aquel es el alcalde de nuestra ciudad. Aquele porque é masculino, singular, certo? Nesse aqui, a menina tá segurando um papel, né, mostrando aqui propostas, né? Só que o papel está na mão dela que está falando, para ele que está ouvindo. Quando o objeto está perto de quem fala, o que eu vou usar aqui então? Estas son las propuestas de mi candidato. Estas, porque é feminino, plural, certo? Aqui tem duas menininhas. Elas estão falando sobre esse monumento que está lá longe, dela que está falando e dela que está ouvindo. Nesse caso, eu vou usar o quê? El Congreso de los Diputados es en aquel edifício. Aquel, porque é masculino, singular. E aqui, ele está negando alguma coisa que não está fazendo referência na figura o que é. Ele está negando, ele que está falando, e esse aqui está ouvindo a negativa dele. Nesse caso aqui, como eu não sei a que está se referindo o assunto, eu posso usar os dois, tá? Eu posso usar referente a quem está falando e eu posso usar referente a quem está ouvindo. Então a frase pode ficar: não quero hablar de esse assunto, não me interesso por isso. Ou então, eu posso dizer: não quero hablar de esse assunto, não me interesso por esto. Mas os dois casos tem que ser o neutro, tá? Ou o neutro isso ou o neutro esto. Os dois estão corretos. Porque aqui não está definido o que é. Aqui ele está se referindo para a gente saber se está perto dele ou se está perto dele, né? Então, por isso que pode ser qualquer um dos dois. Certo? Alguma dúvida? Se tiver, anote aí. Na nossa aula ao vivo a gente tira essa dúvida, certo? La 2. Completa com la conjunção adequada. Ou seja, la Y ou la E, la O ou la U. Vai depender da situação. Vamos lá. El presidente e el ministro fueron a um encontro importante. La Y, porque aí tá falando de uma soma, né? O presidente mais alguém. Estaban presentes en la reunión esposos e hijos de las diputadas. Também é uma soma. Estavam os esposos e também os filhos, mais os filhos, né? Então lá E, porque a palavra começou com HI. C. É importante estudar espanhol e inglês. Então é uma soma também. É importante você estudar espanhol, mas também é importante você estudar mais o inglês, né? Mais o espanhol, mais o inglês. E eu completei com la E, porque a palavra aí está começando com I. La D. Los invitados van a llegar em setembro ou outubro. Bom, ou eles vão chegar em setembro ou eles vão chegar em outubro. Um dos dois. Quando eu dou duas opções, eu uso la conjunção ou la conjunção u. Nesse caso aí, eu usei la u porque a palavra está começando com o. Prefieres el verano ou el invierno? Aqui também, ou você prefere o verão ou você prefere o inverno. Tô dando opções. Quando eu dou opções, eu uso la o. Nesse caso, como não tem o, não tem ho, eu vou usar o o normal. Então ficou la Y, la E, la U, la O. Bom, então aqui a gente finaliza, né, a nossa unidade 4, que é a unidade da prova de vocês, tá? Eu vou postar, além desse vídeo de hoje, terminando essa lição aí,
um vídeo também de revisão do SPE, tá? Para ajudar vocês a estudar, né? Porque essa unidade 4 é a unidade da matéria da prova de vocês, então vocês precisam estudar. Quando forem fazer a prova, por favor, leiam com atenção, né? Devagar, não faça com pressa, com vontade de acabar logo, tá? Faça com responsabilidade, por favor. E anotem aí se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre essa matéria, né? Sobre a unidade 4. E aí a gente tira as dúvidas lá na aula ao vivo, ok? Hasta luego, hasta la próxima clase, nos vemos!